O conjunto de ritmos tradicionais tocantinenses, a súcia, a catira, o tambor, o congo e a roda são referências sonoras e manifestações culturais do estado, mesmo que nem todo mundo conheça ou saiba de cara o que a gente está falando. E falar de Tocantins é falar de um estado que surgiu como federação há 33 anos, mas que tem uma história que vem muito antes da separação do estado de Goiás, quando finalmente o norte goiano se tornou uma independente. Mas como esses ritmos estão presentes na cultura de massa hoje? Em um estado que com diferentes migrações e formações identitárias, quando a gente pensa no que é tocantinense, qual é o nosso sotaque cultural? Qual é o nosso sotaque musical? O que vem do tradicional, do popular ou do mainstream, que incorpora elementos da cultura tocantinense raiz com suas próprias formas, estilos e expressões. No terceiro episódio do Toca na Cena, a gente conversa com músicos e produtores para debater qual a trilha sonora da construção da identidade cultural tocantinense, todo o nosso regionalismo e de como habitar essa terra influencia a arte que é feita aqui. Vem com a gente! Olá, olá, eu sou o Felipe Ramos, sou jornalista e podcaster, e junto com a minha amiga Cecília Santos, também jornalista e podcaster, a gente criou o Toca na Cena, um projeto para apresentar a produção musical autoral independente e alternativa do Tocantins para o mundo. Nesse episódio, vamos falar do que é nosso, que é tudo e todos, de pessoas a sons, tradições, ritmos e todas as particularidades que a gente tem um orgulho de chamar de tocantinense. Para começar, a gente vai junto com quem também está interessado em descobrir e se aprofundar nesse Tocantins. Músico, educador, pesquisador, filho de goiano e de tocantinense. O baixista Diego Brito decidiu muito cedo que sua carreira seria na música. Professor no Espaço Cultural, idealizador do Projeto Veredas, produtor cultural, musical, integrante de banda e fazedor de trilha para cinema. Diego contou pra gente que estudar e pesquisar as tradições culturais do nosso estado também fazem parte da sua paixão. Tem pesquisas com indígenas, com quilombos, e isso é um marco bem importante na minha vida, que eu comecei efetivo no dia que eu cheguei em Tocantins. Eu já me conectei com essa questão, assim, de procurar ver nossas raízes, e uma busca mesmo minha pela minha essência, minha ancestralidade, conhecer, reconhecer, né? Porque se você fala em tradição, a música não é um comércio, a música é além disso, né? Isso é um ponto de vista muito importante que eu adquiri nesses tempos. Pro Toca na Cena, ele falou sobre sua relação com as tradições culturais tocantinenses e como isso impactou na sua formação, especialmente a sua relação com a viola de buriti, instrumento tocantinense que protagoniza o projeto Veredas, que busca, através da cultura popular e no trabalho com crianças, o resgate de instrumentos tradicionais, cantigas e danças que fazem parte do imaginário do sertanejo tocantinense. Logo que eu cheguei, né, eu conhecia a questão das tradições aqui, já tinha uma ligação, porque eu vinha sempre a Porto Nacional, Cristalândia, Araguacema, então eu via folia de vinho, folia de reis, fui a Monte do Carmo, nos festejos que tem em julho. Então eu sempre fui conectado. Meu pai é um jornalista que trabalha, a tese de doutorado dele foi no Quilombo Calunga, então essa coisa do quilombo, da ancestralidade sempre teve muito forte em casa, né? Minha mãe é professora, então eu sou professor também. Meu pai também é professor, pesquisador, minha mãe também. Então eu fui pro lado da cultura, né? Da música em si. E aí eu conheci a violinha de buriti, que é um instrumento tocantinense basicamente, né? Apesar de que tem ali ainda na região dos Calunga, os quilombos lá no Goiás, mas é um instrumento que predomina aqui no Tocantins. E aí apaixonei, montei esse projeto Vereda que eu falei, com as crianças de Itaquaruçu, que eu moro em Itaquaruçu. E aí comecei a rodar, né? Desde sempre comecei a rodar o sertão, conhecendo. Comecei a conhecer o Sudeste que eu não conhecia. Comecei a conhecer um monte de... Por exemplo, agora estou começando a conhecer o Bico do Papagaio, porque o Tocantins são vários universos, né? Coração do Brasil. Para ele,
a música tocantinense autoral está muito além do que se produz nas maiores cidades do estado. Então essa coisa tradicional, eu vejo muitos debates do pessoal falando da música no Tocantins e falando só de artista que canta, que tem mídia e tal, e não é só isso, né, gente? Isso aí existe toda uma história antes de existir Palmas, para começar, né? Inclusive de bandas, de tudo. Eu vejo muito foco de algumas discussões preso na questão de Palmas. Por que é Palmas antes de Palmas? Tinha ali, ó, Quilombo, tinha indígenas, tem sítio arqueológico em Palmas. E aí eu vejo artista brigando por, às vezes, pioneirismo. Pioneirismo, artista plástico falando de pioneirismo, mas tem pintura rupestre aí, tem gravuras, tem um monte de coisa que já tá aí há 8.000 anos. Tocador de viola de Buriti, Diego fala como é importante o processo de conhecer e adicionar os sons, instrumentos e tradições populares na música contemporânea. Então essa minha questão do Tocantins foi isso, que eu vi que o povo vendo muito superficial, eu falei, eu preciso me aprofundar, entender mais. Violino de Buriti não é um instrumentinho que eu boto na parede para enfeitar, é um instrumento funcional que cantou o sertão, né? É a cara do sertão tocantinense, é a violino de Buriti, o instrumento que já foi mais popular do Tocantins, né? Até os anos 60, 70 aí, só dava violinha, o único instrumento melódico, assim, às vezes sanfona, mas era mais difícil para essas bandas de cá, que chegou mais pro final dos anos 70, né? Mas a violinha sempre foi predominante. Então é isso, é tentar não deixar isso morrer, essa história, que a gente pegue isso e use como a gente quiser, como Chico Sainz usou o maracatu, né? Porque pesquisadores e a própria comunidade não deixaram morrer as tradições. É um alimento. Chico Sainz pegou e fez o jeito dele, Fred 04, um monte de DJ, enfim, é substrato. Quando a gente fala de tradição, a gente fala de substrato. Quem se alimenta disso faz o que você quiser. Você usa no rock, você não tem estilo, você usa no rock, você usa no reggae, você usa no metal, no jazz, né? É uma forma de música mais livre, quando você mais ritualística, mais de celebração. Sobre a música autoral, Diego lembra que a produção musical é maior do que aquilo que toca no rádio. Tá 1.000 por hora, todo dia o povo compõe uma pra folia nova. Os indígenas estão ali fazendo os rituais, compondo, fazendo, recebendo as músicas, né? Muitos recebem as músicas. Então, assim, ampliando um pouco essa visão só aqui da rádio, do não sei o que. Esse meio, se a gente for ver, no geral, mas as bandas, vamos falar em Palmas aqui. Bandas aqui em Palmas, a gente tem várias bandas hoje em Palmas que descobriram que o novo modelo de produção cultural que se faz, ele é um modelo que tem um foco online, tem um foco mais audiovisual, né? Uma nova cara do mercado, um novo normal também, assim, né? Mesmo assim, ele acredita que a produção autoral no Tocantins com raízes nos sons e ritmos tradicionais tem tido resultados interessantes. Tem muita gente produzindo, a gente vai de uma questão mais raiz, assim, você vê o Mário Xará com uma produção bem tocantinense raiz, você vê Voicifer fazendo, buscando inspiração nos tambores, né, do Tocantins, nas músicas dos indígenas. Eu acho sensacional. E minha provocação é justamente essa, né? Produzir música autoral, né? Produzir música autoral e se enraizar no Tocantins, né? Você escolheu aqui para viver, busca saber o que tem aqui. Eu acho que a gente tem dado um salto, assim. São 30 anos aqui de Palmas e mais milhares aí para trás de história na região. Então, se a gente pegar as tecnologias, as coisas de fora, vamos dizer assim, misturar com as coisas de dentro, eu acho que dá, e tem dado muitos bons resultados, né? Seja no forrozão, seja em qualquer estilo, Tocantins eu acho que é muito rico de música autoral, tem muita gente fazendo coisa, produzindo som, do pop ao rock, ao metal. Quem não tem acesso tem que chegar, né, produzir o seu trabalhozinho, lançar no Spotify e ficar por isso. E eu acho que está acontecendo um movimento bem grande de ampliação de consciência
nos artistas em si. Vejo em Palmas, mas vejo em outros lugares também, Paraíso, Gurupi, Tocantinópolis. Claro que vários locais têm menos acesso, mas Tocantins é gigantesco, né? Apesar de estar ligado pela rede, a comunicação ela fica falha em determinadas situações. Para Diego, é importante conhecer o lugar onde se vive e suas raízes. Conhecer o lugar que pisa, a maioria da gente veio de fora. É importante você ver grandes trabalhos nacionais que são reconhecidos internacionalmente, são os trabalhos que mais buscam as raízes do país. Seja o Sepultura, quando estourou, né, com os Índio Caiapó, seja o Angra no metal ali, tocando o Hermeto Pascoal, fazendo alusões à colonização, a todo um processo, contando história do país, né? Quando eu falo de usar o regionalismo, quando eu falo regionalismo, é usar nossa própria história, nossa própria força de resistência, de escravo, de tudo que a gente tem, indígenas, comunidades que são ameaçadas o tempo todo, estão lá resistindo, cantando, fazendo os festejos funcionar, com dinheiro, sem dinheiro. Eu falo que o enraizamento são lições pra gente, que a gente precisa pegar e levar pra vida. Não interessa estilo, eu não gosto nem de falar sobre estilo. Ai, que estilo você toca. Porque eu toco forró pé de serra, eu toco viola de buriti, mas a viola de buriti eu uso ela no dance, no trance, eu faço meditação, sabe? Então, assim, tem o Projeto Veredo, que os meninos tocam mais música regional, tem o Babassu Jazz, que é o nosso ponto de vista sobre o jazz norte-americano, brasileiro, a gente toca do nosso jeito, né? Toco com bandas de rock, de pop também, sempre com as minhas pitadas das minhas pesquisas, né? Do sítio, das coisas únicas. Tocantins é o coração do Brasil, sabe? Todo mundo passou por aqui, assim, aqui é o berço das nascentes do país. É um lugar muito mágico, assim, sabe? Energeticamente. Se a gente se conectar com isso, eu acho que é uma solução boa para a saída de vários problemas. Músico com formação pela Universidade de Brasília, com mestrado pela Universidade do Estado do Texas e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Heitor Oliveira é professor efetivo do curso de licenciatura em teatro da UFT. E por lá desenvolve ensino, pesquisa e extensão nas interfaces entre criação sonora e criação cênica. Super legal, né? Com produção constante como compositor de música para sala de concerto, música para espetáculo de teatro, dança e para o audiovisual, Heitor ensina, mas também cria. Olá, eu sou Heitor Oliveira, estou em Palmas, no Tocantins, desde 2006 e sempre trabalhando com a música. Como a minha trajetória musical ela é ao mesmo tempo acadêmica e artística, durante todo esse período eu sempre estive vinculado a alguma instituição educacional, atuando então simultaneamente como professor de música e como compositor. Eu comecei aqui em Palmas no Espaço Cultural em 2006, onde eu trabalhei durante 4 anos com regência coral e aulas de teoria musical. Depois eu tive uma passagem rápida pelo IFTO no início de 2010 e logo em seguida eu ingressei na Universidade Federal do Tocantins, UFT, onde estou até hoje trabalhando no curso de licenciatura em teatro. Então, a minha trajetória musical e a minha carreira, né, profissional como músico, em paralelo a esse trabalho acadêmico e educacional. Aqui em Palmas eu já tive a oportunidade de trabalhar com muitos músicos e também com muitos grupos artísticos, né, grupos de teatro, de dança, e também produtoras, diretores de audiovisual, fazendo também no meu trabalho artístico essa interface com as artes cênicas e com o cinema e com o audiovisual. A minha música ela é criada para esses meios, né, essas mídias colaborativas, e também música para sala de concerto, aí sim uma música um pouco mais experimental, né, mais individual, da minha expressão mais individual, propondo e buscando uma voz própria, uma linguagem própria através da música. E como o Tocantins tem perpassado seus trabalhos e criações,
Heitor contou pra gente como tem sido essa jornada, que está ligada a parcerias e encontros com outros artistas e produtores tocantinenses. O Tocantins tem proporcionado espaços e oportunidades que alimentam o meu trabalho musical autoral, tanto no sentido mais institucional, né, com espaços mesmo físicos que possuem, por exemplo, salas com piano de cauda, como também fomento, né, através de editais culturais. Então, eu já tive oportunidade nesses dois campos, né, tanto interagindo com instituições como a Fundação Cultural de Palmas e o Sesc Tocantins, que possuem esses espaços, né, onde eu já realizei concertos, gravações, como também já tive a oportunidade de ter projetos contemplados por editais regionais e locais, estaduais, que trouxeram fomento, né, para projetos meus, autorais, proporcionando agregar equipes profissionais e enriquecer a qualidade de registros e de difusão de trabalhos, né? E também o Tocantins me proporcionou parcerias, né, interessantes com outros músicos que tiveram formação semelhante à minha e com quem eu trabalhei, como os integrantes do grupo Palmas Música, que foi um projeto do qual eu participei por alguns anos, e também produtores, né, pessoas que às vezes são de formações musicais até diferentes, mas que em determinados momentos eu tive a oportunidade de trabalhar junto para desenvolver um trabalho que partia da minha autoria, né, mas que agregava essas outras pessoas, as suas experiências, para concretizar os resultados do trabalho. Sobre os desafios de trabalhar com música de tradição escrita, Heitor fala que um dos seus objetivos é desconstruir a experiência do público com o concerto. O meu trabalho musical autoral, por ser predominantemente instrumental e ligado, né, a esse universo da música de tradição escrita, ele coloca para mim como principal desafio a comunicação ou a construção de um contexto viável para essas escutas que eu estou buscando propor no meu trabalho. Aliás, tem sido bastante discutido como a música de concerto, mesmo aquela mais tradicional das orquestras que interpretam as obras propriamente clássicas, né, no sentido de que são aquelas obras antigas, já consagradas no imaginário de todos, né, tem esse desafio de renovar a experiência do concerto. E no meu trabalho autoral, que embora seja um trabalho atual e que desconstrói muitas das coisas sonoras até desse repertório clássico, esse desafio de renovar a experiência do concerto também se faz muito presente, de como se comunicar com o público, trazer o público para dentro dessa experiência de escuta. Então eu tenho explorado muito no meu trabalho autoral essa questão do próprio formato da apresentação. Mesmo trabalhando com música de tradição escrita, Heitor conta como vem sendo costurar criações eruditas com as tradições culturais tocantinenses através da interação com os artistas populares, em uma composição que ele chama de intercultural. A minha relação com a cultura popular e com as manifestações musicais regionais e regionalistas do Tocantins é de ouvinte e de admirador. No meu trabalho musical autoral não há nenhuma referência intencional e explícita a essas manifestações. Dito isso, como músico vivendo no Tocantins e atuando em mídias colaborativas, né, como as artes cênicas e o audiovisual, eu já tive várias oportunidades de trabalhar com uma criação musical que eu chamaria de intercultural, ou seja, em que
eu me envolvo em projetos em que dentro desse projeto tem um espaço para a minha visão de criação musical, mas ao mesmo tempo tem janelas para essas sonoridades e estruturas também das manifestações musicais da cultura popular. Então, por exemplo, quando eu fiz a música para a série O Boneco de Barro e o Rei, talvez seja um exemplo aí bem claro de uma situação em que eu trabalhei junto com músicos que tinham o domínio dos timbres, das técnicas e dos repertórios de instrumentos como, por exemplo, a viola de buriti, o pandeiro de folia. Então, a forma de trabalho nesses contextos era isso que eu falei, né? Uma interação. E o projeto abarcava a minha experiência, que estava ali para trabalhar temas melódicos, trabalhar a temporização, a sincronia da música com as cenas, e a experiência desses outros músicos estava ali para trazer para dentro dessa estrutura que eu ia propondo as sonoridades que remetem mais ao contexto regional. Mário Xará é músico e compositor no Tocantins. De experiências em bandas, tocando bateria e percussão em bares e casas de shows em Palmas, onde acompanhava cantores e artistas de todos os estilos musicais, ele só se lançou em carreira solo em 2019. Num flerte eterno com a música tocantinense popular, ele conversou com a gente sobre como começou sua vida na arte. Então, eu comecei com 16 anos aprendendo a tocar bateria e percussão, quando eu estava entrando na faculdade de jornalismo na UFT. Comecei a acompanhar cantores e cantoras de todos os gêneros, em todo tipo de evento, boteco, chá de bebê, chá de noivado, todo tipo de coisa, né? E fiquei tocando bateria e percussão, acompanhando artistas e bandas por uns 10 anos. E assim eu fui adquirindo um pouco de experiência, né, de vivência com essa coisa da noite. O músico vive a noite intensamente, né? Tanto esperando o cachê quanto fazendo amizades e tudo, né? Só de uns 5 anos pra cá eu comecei, por causa de uma necessidade, eu até brinco que foi a crise, comecei a tentar aprender a tocar violão e cantar, que é uma coisa eu ainda considero muito nova até hoje. Em 2015 eu lancei meu primeiro trabalho como cantor e compositor com a banda Cascatá. Esse EP está nas redes sociais, está nas plataformas. Depois, em 2019, quando eu completei 30 anos de idade, eu lancei meu primeiro trabalho solo, já com meu nome. Eu fui um pouco relutante, né? Porque eu sempre toquei em banda e essa coisa de colocar o meu nome na frente do projeto assustava um pouco. Mas, de novo, foi uma necessidade, já que estava difícil trabalho, estava difícil ser convidado para trabalhar, né? De 2016 para cá as coisas andam muito complicadas. Então, tem alguns anos que eu me aventurei por aí, além de acompanhar os cantores com bateria e percussão, tocar violão, guitarra e cantar também. Para além do seu trabalho como músico, Mário conta que a necessidade o fez atuar também com produção, criando espaços para artistas locais tocarem suas composições autorais. Na produção cultural ativamente, já participei de tanta coisa, tantos festivais, PMW Rock Festival, Tendência Rock Festival, todos esses festivais alternativos, a Rússia Mistura, a Próxima Minha e outros que eu não vou lembrar. Um mais recente que me deu muita honra de participar foi o primeiro encontro de culturas tradicionais de Porto Nacional. Em 2019, o PMW Rock Festival. Tem o nosso Proibido Cover, que é um evento que faz parte do nosso coletivo, acabou virando um coletivo Proibido Cover. E agora a gente abriu o Quintal Vermelho, que é na minha casa, também por necessidade, já que as casas de shows e bares, por causa da pandemia e do bolsonarismo, fecharam muitas portas, né? No meu caso específico, que tem uma atividade política, uma opinião ativa, tenho 2 anos de Partido Comunista do Brasil, tem várias casas que não
que não me deixam tocar, não me convidam, enfim. Então a gente segue criando nossos espaços. Isso não é novidade, a gente está acostumado. Inerente ao que produz e cria, para Mário qualquer composição ou criação que assina perpassa o Tocantins, sua cultura, natureza, sons e tradições. O Tocantins está totalmente enraizado nas coisas que eu faço, no sotaque, no jeito de pensar, né? Como aqui é muito quente, eu acho que o nosso pensamento é gasoso. Talvez isso gere uma personalidade coletiva aqui dos tocantinenses, não sei. Então, os biomas, os rios, os passarinhos, o próprio sol com calor é fonte de inspiração. Não sei como poderia ser diferente. Acho que esse regionalismo vem de forma natural, mas é uma busca, é um norte, com certeza. Não é algo que pinta por sorte, né? Eu sigo buscando essas coisas, esses elementos, porque eu acho que todo artista, no fundo, bem sucedido ou não, ele é regional, né? O Caetano Veloso é um artista regional da Bahia. Fala, vive, respira a Bahia, assim como os outros, né? Gil, os artistas mineiros, Milton Nascimento, Beto Guedes, os artistas pernambucanos. Eu acho que o princípio de tudo é tentar ser regional com todas as forças. Se você conseguir se nacionalizar, bom, tá no lucro, né? Emocionante, né? Ver o Tocantins sendo cantado e brotando nas criações dos nossos artistas é de encher a gente de orgulho. Afinal, para quem nasceu ou cresceu aqui, tudo que a gente quer é que esse estado alcance toda a glória que merece. E que nossos artistas, claro, tenham o devido reconhecimento junto com o carimbo de tocantinense original, cantando e tocando o que faz sentido também para nossa gente. Esse foi nosso terceiro episódio. Curtiram? Obrigado a todo mundo que participou com a gente, principalmente por você que nos ouviu até o final. Nos sigam nas nossas redes sociais. O nosso Twitter e Instagram é @conferemúsica, tudo junto. E o nosso e-mail, para quem quiser entrar em contato, é o conferemusica@gmail.com. Tá tudo na descrição do episódio. Estamos em todas as plataformas de streaming e fica de olho porque logo logo tem mais. Toca na cena. Tchau, tchau.